Boa tarde, amigos. Estamos voltando com mais uma edição aqui do Drops de Economia e Finanças da Unifei. Conforme tinham falado, né, estamos aí com uma sequência de 4 semanas seguidas para compensar 2 semanas que a gente ficou fora. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já vinha prometendo há algum tempo, que é sobre as cooperativas de crédito, né? São esses bancos que vêm aparecendo em todas as cidades, né, tomando espaço no centro das cidades, chamando atenção, e muitas pessoas ainda não entendem exatamente qual que é a diferença desses bancos para aqueles bancos comerciais tradicionais que a gente está acostumado a trabalhar. Então, para tratar desse assunto, hoje a gente tem aqui uma visita especial, né, que é o Fernando, presidente do Sicoob Sul de Minas, aqui de Itajubá, e ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho o funcionamento. Você já deu a dica já do que vai acontecer, né? O funcionamento dessas instituições cooperativas de crédito. Então, boa tarde, André, boa tarde, Fernando, boa tarde, Vitor. Vamos começar, então, o nosso Drops. Posso já começar fazendo uma pergunta para o Fernando? Fernando, então, o Sicoob é uma das cooperativas de crédito que estão aí em grande crescimento pelo país, né? Ele tem aí agências, muitas cidades, então muitas cidades estão visualizando o surgimento de uma agência nova, muitas vezes moderna, né, do Sicoob. E quem que é o dono do Sicoob? Conta pra gente. Quem que é esse multimilionário que criou essa estrutura Sicoob? Conta pra gente como é que funciona esse banco, né? A sede dele é lá em São Paulo. Quem que está desafiando a família Setúbal aí, os espanhóis, o Santander, né? Quem que é esse que chegou com tanta força que está conseguindo abrir agência no país inteiro? Conta pra gente. Boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, batendo papo, como vocês falaram, esse é o melhor, né? O legal do Sicoob é isso. Na realidade, a gente não é chamado de banco. Nós somos uma instituição financeira como um banco. Mas a gente não usa a classificação de banco, porque a gente não visa lucro. A gente visa resultado, mas não visa lucro. Quem que é o dono do Sicoob? 4.400.000 associados. Esse é o número de associados hoje do Sicoob. Então, esses são. Então, o André é dono, eu sou dono. Você não é dono ainda? Você também não? Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Eu ouvi dizer que em breve vai ter uma agência aqui bem pertinho da minha sala aqui, e aí eu vou ser sócio também, se Deus quiser. Que legal! Eu estou esperando esse Drops para a gente... Mas o legal é isso, a democracia do sistema Sicoob é isso. Todo cooperado é um dono. E outra coisa que é importante, que não tem poder econômico. Então, se um cooperado entra com uma cota de R$20, um estudante vai lá, entra no Faça Parte, uma cota de R$20. Um outro cooperado, que já é antigo, tem lá 10 mil de capital. O direito é igual. O direito a voto é igual. Isso é um dos princípios do cooperativismo. Então, ele é democrático. Então, você entrou com R$20, você é dono, você tem voto na Assembleia e decide o futuro da sua cooperativa do mesmo jeito. Fernando, a gente entrou nesse tema porque nós estávamos participando, a gente montou um projeto em que primeiro a gente começou a pensar como que as novas tecnologias elas podem representar ganhos financeiros. Então a gente, por exemplo, começou a falar sobre energia fotovoltaica e depois a gente partiu para os bancos digitais. E aí depois a gente começou a pensar o seguinte, olha, existe uma tecnologia chamada pessoa. E essa tecnologia, ela importa, ou seja, as formas com que as pessoas se associam e trabalham em equipe, de forma conjunta, isso também pode ser pensado como inovação, e isso também traz benefícios financeiros. Então, o Moisés já fez a provocação, mas eu vou complementar. Como que a gente pode pensar essa ideia do cooperativismo, né? Como que a gente pode medir a importância desse cooperativismo sob uma perspectiva financeira, sob uma perspectiva de serviços financeiros? Ou seja, como são essas tecnologias sociais? Qual a vantagem da gente participar de uma cooperativa? Social mesmo, né, Vitão? Isso, até do ponto de vista social. Por exemplo, qual que é a diferença de um banco tradicional para uma cooperativa de crédito, para uma instituição financeira cooperativa? Vou te responder em 2 partes. Primeiro, em termos de produto é igual. Todos os produtos que um banco tem, nós temos. A diferença é que, numa cooperativa, o resultado volta para os cooperados.
Então, a distribuição de resultados, se você fosse dono de 5% do Itaú, com certeza você não estaria aqui e o resultado iria para você. Mas você, como correntista de qualquer banco comercial, você só contribui para um lucro que fica lá com a família Setúbal, como você brincou. É só isso. Numa cooperativa, o resultado volta para você. Esse capital que eu falei que você entra, no final do ano, ele é remunerado Selic. O que não deixa... Você entra como sócio, mas a sua participação já está rendendo quando você entra. As taxas são melhores. Quer dizer, você tem benefício, que você tem resultado, as taxas são melhores. E uma coisa que você falou, que eu acho muito importante, tecnologia não dá para fugir. Só que a inovação, ela está ligado... Os meios facilitam, mas isso aqui não acaba nunca. Isso não acaba. Os bancos estão muito bem em termos de tecnologia, de inteligência artificial, legal, estão bem. Mas eles estão perdendo esse contato humano. Então, você não quer, às vezes, você pode ir, entrar e fazer tudo digital. O Sicoob tem essa opção, você abre uma conta aqui agora. Uma conta digital aqui. Então, a parte de tecnologia nós temos. Com um benefício, nós temos um atendimento que nenhum banco hoje tem, que é o atendimento de você saber quem é, de você estar olho no olho da pessoa. Então, a tecnologia tem isso. Eu costumo brincar, não sei o tempo de vocês, vou contar uma história rápida. O Uber, ele resolveu um problema, mas não sei quem, eu sou mais velho aqui, no começo, você entrava no Uber, ele dava água, bala, ele resolveu o problema com a tecnologia, mas ele teve a preocupação do atendimento. Porque se ele tivesse resolvido o problema com a tecnologia, se entrasse, o cara fosse grosso como um taxista, te tratasse mal, não ia resolver de nada a tecnologia. Então, eu acho que a gente está indo muito bem com a questão de tecnologia e a gente tem um atendimento. Esse é o grande diferencial. Fernando, tem outra coisa que é importante a gente destacar também, são os princípios que as cooperativas estão embasados. Né? E esse é um dos elementos que faz o serviço dela ser bem diferente. Tem jeito de você falar, pelo menos, a gente aí destacar para os nossos ouvintes? Tem. Quer ver? Deixa eu pegar uma colinha aqui. Tá. Primeiro, o princípio, a adesão é livre, voluntária, qualquer um pode entrar, desde que queira. A gestão é democrática, que é aquilo que eu falei para você. Não tem poder econômico, todo mundo tem o mesmo direito a voto, na Assembleia, que é o órgão máximo nosso, é onde decide tudo. A participação econômica, você é dono, e participação econômica aqui é o quê? Você tem que entrar com um capital. Para ser sócio de qualquer empresa, você tem que pôr um capital. Não importa quanto, mas você tem que pôr um capital. Outra coisa que é muito legal das cooperativas, a gente tem autonomia. Então, você citou, nós estamos abrindo uma agência aqui na Unifei. Vamos dizer que é importante para a comunidade Unifei que a agência, em vez de 10 horas, abra às 9 horas. Nós vamos abrir às 9 horas. A gente tem essa liberdade. Olha, a gente tem aqui dentro da comunidade Unifei muita startup. Startup precisa de um capital e para pagar, de repente, de 6 em 6 meses. Nós podemos criar o produto. Então, isso é muito legal. Outro princípio nosso é fazer educação e formação. Educação dos nossos funcionários e dos nossos cooperados. E aí a gente tem um exemplo que a gente fez, que o interesse não é, que é o Sicoob Descomplica, que a gente criou, que a gente dá um treinamento para os nossos cooperados de como pagar menos juros. Já imaginou um banco falar para você, você vai pagar menos juros? Não existe. Isso a gente faz. Outra coisa que é importante, que é a intercooperação. O sistema Sicoob, como eu disse, tem 4.400.000 cooperados. É um sistema que deu, o ano passado, 3 bilhões de sobra. Então, é um sistema robusto. Essa intercooperação é importante, porque dá capilaridade. Se você for para São Paulo, se você quiser sacar um dinheiro, você tem Sicoob. Se você for para BH, você tem Sicoob. Isso é importante. E uma outra coisa que é muito bonita, e o André pode até falar melhor, que é o interesse na comunidade. Esse ano a gente fez 2 projetos aqui em Itajubá, um encabeçado pelo André, junto com o Denários, que vocês conhecem bem, que nós levamos educação financeira para 800 alunos da rede municipal. A hora que você vai ver o projeto final e ver eles falando de educação financeira, a gente tem condições de mudar a vida de uma pessoa. Porque se ela começa desde cedo, pensar em educação financeira, aguardar... A gente teve um testemunho de uma pessoa que a família veio falar, olha, minha filha hoje chega e fala para mim, mãe, a gente realmente precisa disso? Então, o poder é nosso, que a gente pode mudar. A gente fez um evento aqui para os jovens, é muito legal. Então, os princípios do cooperativismo são muito legais. E daí, só para eu finalizar, quando a gente começa a falar de cooperativa e entender, a gente fica, às vezes, pensando,
Cara, se mais gente souber como a gente trabalha, mais gente vai entrar junto, entendeu? O que falta para o cooperativismo é isso. As pessoas entenderem um pouco melhor como funciona. Ótimo. O tema é tão interessante que eu já, nas duas perguntas que o Fernando respondeu, eu já queria confirmar se eu entendi bem sobre o tema. Fernando, então você me contou, você me estava falando ali para o Vitor que o atendimento é algo que vocês prezam, né? Mas, dado uma resposta anterior que você tinha dado, eu até entendi de uma forma um pouquinho diferente, porque quando eu vou no banco, eu sou um cliente, no banco tradicional, né? O banco, aqueles que a gente já conhece, né? E aí eu sou um cliente, dentre os milhões de clientes, eles me atendem como um cliente. Quando eu vou numa agência de uma cooperativa de crédito, eu não sou um cliente, eu sou um sócio. Certo? Você é dono. Então eu sou dono. Então, se eu não for bem atendido, eu posso ir lá no dia da Assembleia e falar assim, ó, não estou sendo bem atendido, eu sou sócio aqui, eu tenho o mesmo poder de voto que o André. Tem o mesmo poder de voto que o André. Nossa Senhora! Estou bem na vida. Nossa! Então, peraí, eu gostei bastante disso. Eu gostei bastante. Que interessante. Então, eu não vou como um cliente, eu vou como um sócio daquela cooperativa, né? Então, e aí o Vitor falou de outra coisa, que são as tecnologias, né? Então, a tecnologia do cooperativismo é muito antiga, né? Saída ali da Idade Média, a gente já estava falando de cooperativas, né? De artesãos, né, tal. Então, é algo muito antigo. E eu sei que, mesmo com o passar dos tempos, essa ideia do cooperativismo, né? Ou seja, evitar que se concentre riquezas na mão de uma única pessoa, uma única família, né? Então, o governo até hoje vê com bons olhos isso, não só no Brasil, mas na maioria dos países do mundo, e eu sei que é um esquema, um arranjo social que tem benefícios fiscais, né? Então, a gente sabe que cooperativas de qualquer área, né, geralmente tem ali algum tipo de benefício fiscal, algum tipo de isenção, né? E aí, isso daí pode, inclusive, trazer chances de diminuir custos de operação, né, os custos fiscais, e aumentar a lucratividade de quem está colocando dinheiro ali e diminuir o custo de quem está tomando dinheiro. É verdade isso? É mais ou menos isso? Exatamente isso, A gente não tem isenção fiscal. O que a gente não paga, que os bancos pagam, é sobre o resultado. Porque como a gente não tem fins lucrativos, a gente não tem lucro. A gente tem sobra. Então, a gente não paga sobre o lucro. O banco é taxado, não sei, mas algo em torno de 30% sobre o resultado, nós não somos. Nós pagamos os impostos, sim. IOF, todos os impostos a gente paga normal. Mas a gente não tem a distribuição de lucro. Como não tem lucro, tem resultado, a gente não paga sobre o lucro. Agora, para a gente falar assim, o português para a gente falar assim, o português de quem nos assiste. Os juros, por exemplo, vou pegar um dinheiro emprestado, quero comprar uma casa, um terreno, algo nesse sentido. As linhas de financiamento em geral. Eu posso entender que para os cooperados, essas linhas de financiamento em geral, elas têm taxas de juros competitivas com os bancos tradicionais. Como que está essa questão desse tipo de serviço financeiro oferecido? As taxas são muito competitivas. Eu não quero ser muito técnico aqui, mas o papel nosso, como dirigente de uma cooperativa, é cuidar do seu dinheiro quando aplica e oferecer o melhor de quem vai tomar. Mas eu tenho que cuidar do seu dinheiro que você está aplicando. Claro, claro. Eu também não posso emprestar o seu dinheiro de qualquer jeito, porque isso é o princípio de trabalhar bem uma cooperativa. E as taxas são variáveis, por quê? Porque as pessoas são diferentes, elas têm momentos diferentes, elas têm nível de risco diferente. Se você for ver um credit score de um jovem, dificilmente vai ser igual a um credit score de uma pessoa, que nem eu, que tem 53 anos, já teve um monte de financiamento, já pagou tudo, é lógico que não vai ser. E daí, a gente é regulado pelo Banco Central. Então, existem regras que é exatamente igual a nossa dos bancos. Para cada financiamento que eu faço, eu tenho que fazer uma poupança, que é um colchão contra o calote. Esse colchão não sou eu que determino quanto vai ser de cada operação. Mas se o risco da operação for menor, o colchão é muito pequenininho. Se o risco da operação for maior, o colchão é maior. E isso influencia na taxa de juros. Então, a gente tem taxas muito competitivas, mas a gente tem essa democracia aí de... A gente não pode tratar desiguais da mesma forma. Todo mundo pergunta para a gente,
todo mundo pergunta quando a gente fala de cooperativa é o seguinte: nossa, mas não é muito arriscado cooperativa? E se eu colocar meu dinheiro lá e a cooperativa quebrar? O que acontece? Então, todo mundo acha que, como você mesmo disse, nós somos regulados pelo Banco Central. Então, nós temos as mesmas características de crédito, investimento, direitinho. Tem alguma coisa para garantir o crédito da pessoa que coloca o dinheiro lá? Tem. A gente tem um fundo garantidor, que é igualzinho dos bancos, até 250 mil. Mas outro ponto que é importante, que um dos princípios que é a intercooperação, uma cooperativa está ligada à outra. Então, o risco das cooperativas... Vamos pensar que a gente fosse fazer um rating. O Bancob tem um rating, mas a gente fosse fazer o rating das cooperativas. Por estatuto, uma cooperativa está ligada à outra. Então, uma cooperativa não quebra. Ela pode ser deficitária, ela vai ser assumida pela central e por outras cooperativas. Então, o risco sistêmico hoje, nada é zero de risco, mas é muito baixo. É muito baixo. É o mesmo risco que um grande banco quebrar. É a mesma coisa. Se acontecer uma catástrofe, tudo bem. É o risco. Eu posso fazer uma brincadeira aqui? Só para você... um dos índices que é medido é o índice da Basileia dos bancos. Esses dias o presidente da Caixa Econômica Federal foi para o mercado falar que ele ia baixar as taxas, porque ele tinha o melhor índice da Basileia entre os bancos, que era 21%. Para quem é leigo, o índice Basileia é o que ele tem de patrimônio que cobre a carteira dela. De curiosidade, eu fui ver o nosso índice de Basileia, 27%. Pô, se ele é o melhor com 21%, é que ele não conhece a gente, né? Então, Fernando, a gente aprendeu várias coisas com você, mas teve uma coisinha que ainda não ficou clara para mim. Você falou assim, olha, Bancob, e aí as cooperativas são interligadas. Como é que funciona isso, né? Explica um pouquinho para a gente como é que é. Então, cada agência é uma cooperativa ou a soma das agências é uma cooperativa? Quando eu vou lá e abro a minha conta no Sicoob Sul de Minas, eu sou sócio de qual cooperativa? Né? Daquela que chama Bancob ou daquela que chama Sicoob Sul de Minas? Como é que funciona um pouquinho essa rede? Né? Eu tenho uma conta no Sicoob Sul de Minas, eu posso ir lá no Sicoob São Paulo e fazer uma operação? Né? Para mim, aqui, eu acho que o pessoal ainda não está bem claro como é que está funcionando isso. Conta para a gente um pouquinho. Legal, boa pergunta. Cada cooperativa é independente, mas ela está interligada. Então, para tentar fazer uma construção aqui, é como se um banco comercial, cada agência fosse de um dono. Mas todo mundo está embaixo do mesmo guarda-chuva. Então, todos nós estamos embaixo do Bancob, que é o 756, que faz a operação de todas as agências, vamos dizer assim, como se cada cooperativa fosse uma agência. Então, se você é cliente de um banco comercial, você pode ir em qualquer agência em São Paulo sacar dinheiro, mas você não pode ir lá pegar um talão de cheque. O talão de cheque você tem que vir na sua agência. Então, é a mesma coisa como funciona. A gente tem independência, mas está num sistema maior. Quem é dono do Bancob? Nós, as cooperativas. Elas são... As cooperativas se formaram a intercooperação e fundaram um banco. E esse banco que faz toda a operação do sistema Sicoob. Ótimo. Então, o Bancob é aquele que é o regulado pelo Banco Central, que vai seguir as regras de Basileia, né, que vai estar preocupado com a execução das operações, né, e você é associado, né, você é um cooperado da Cooperativa Sul de Minas, que deve ter agência em Itajubá, pode até ter em outras cidades, né, mas eu vou estar dentro desse grande banco que é o Bancob. E as tecnologias? As tecnologias são desenvolvidas nível Bancob e aí descem para as cooperativas locais, ou cada cooperativa também tem a sua tecnologia própria, o seu cartão próprio, o seu aplicativo próprio? Como é que funciona um pouquinho? Não, toda a tecnologia é Bancob. Os aplicativos, todo o sistema de informação é Bancob. Fica em Brasília e ele faz tudo, controla tudo. Até porque, em termos de custo, é muito melhor, né? Então, eles têm uma capacidade de desenvolvimento que atende todo mundo. E, se você usar os aplicativos do Sicoob, por vários anos ele ganhou como melhor aplicativo do sistema bancário. O sistema de aplicativo de controle de cartão de crédito, eu que tenho filho, tenho 2 filhos morando em São Paulo, uma filha morando no Canadá, é fantástico. Eu controlo tudo por aqui, o que elas podem gastar, o que não podem, aumenta limite, tira limite, tudo por aqui, muito simples. Isso daí é bom para ele, não para os filhos.
Então, legal. Bom pra patroa também, né? Tá preocupado, né? É a solvência da família. Tá preocupado. O rei tinha um só, né? Joia. Fernando, então, e aí o Bancob também acho que ele tem uma estrutura de cooperativa, e aí como é que fica as decisões lá? Quem que vota? É o presidente da cooperativa local que vai lá em Brasília votar? Como é que funciona essa participação nas decisões do Bancob, né? Os sistemas são 3 níveis. Ele tem o Bancob, a Sicob Confederação, tem as centrais e depois as cooperativas. Então, a gente vota para eleger as pessoas da central. E a central tem assento no Bancob. Então, a decisão é tomada pelos presidentes das centrais no Bancob. A gente não vota direto nas ações deles lá. Quando a gente fala de Sicob Sul de Minas, é só em Itajubá é região, quantas agências, quantos cooperados? Uma ideia. Legal. Uma breve história, a Sicob nasceu do comércio de Itajubá há 19 anos atrás, o ano que vem fazem 20 anos. Em 2012 ela virou livre admissão, que daí qualquer pessoa poderia entrar. Hoje nós temos 3 agências, fechando o ano com 5. Quais são as 2 próximas agências? Aqui na Unifei e em Maria da Fé. E nós temos um plano estratégico colocado junto ao Banco Central. Nós pedimos para os próximos 5 anos mais 8 agências. E aí a gente depende dessa regulação. Hoje, a Sicob Sul de Minas já não é mais uma cooperativa pequena. A gente já está no nível de governança corporativa que a gente tem que separar conselho e diretoria. Por quê? O Banco Central tem classificação do tipo de atividade pelo faturamento, então nós já mudamos de nível. Nós temos o que é mudar de nível? Nos últimos 3 anos, você ter ativos acima de 50 milhões. Então, esse é o nosso caso. A gente está com ativo, fecha esse ano acima de 50 milhões, é o 3º ano. A partir de 2000, a gente não pode ter mais... A diretoria tem que ser profissionalizada, então a gente já está partindo para isso. Hoje, a gente tem 3.500 cooperados, tem uma carteira de crédito de 35 milhões, e aí, o ano passado, teve um resultado, uma sobra de 3 milhões e 800. Só uma coisa importante que a cooperativa pode fazer por uma comunidade. Eu não vou falar qual banco, mas se você entrar no site do Banco Central, você tem todas as operações na cidade. Você vai lá e procura pela cidade, você acha. Nós temos aqui, a gente perde em volume emprestado aqui dentro de Itajubá, para a Caixa Econômica Federal, é óbvio, por causa da carteira dela, pelo sistema, para o Banco do Brasil e para um banco só comercial. A gente é maior que 2 grandes bancos comerciais em carteira de crédito aqui para Itajubá. O que eu quero dizer com isso? Que o dinheiro nosso fica aqui. Quando você põe dinheiro num grande banco, não obrigatoriamente esse dinheiro vai voltar para a sua comunidade. A cooperativa não. Nós somos locais. Então, todo o dinheiro que entra aqui, ele fica aqui. Fernando, quantos funcionários o Sicob tem hoje? 33, indo para 35 até o final do mês. Associado ao desenvolvimento local também, né? Bom, não sei se é para fechar. Para fechar? Bom, então eu vou deixar você fechar, André. Já que você fez o convite, Fernando, muito obrigado. Não, na verdade, nós temos só a agradecer, Fernando. Acho que foram questões que a gente escuta e muito esclarecedoras para quem nos ouve. E esse é um fator fundamental, né? Para promover o desenvolvimento, tem que ter esclarecimento. E a cooperativa faz isso. E é uma forma de a gente agradecer o Sicob Sul de Minas pela confiança e por apostar no trabalho legal que o Denado tem feito, investindo no projeto de educação financeira para as crianças, porque acho que a gente conseguiu impactar um pouquinho na vida dessas pessoas, das professoras e das crianças. Você desliga o microfone, velho? É sacanagem. Eu estou aqui fazendo todo o agradecimento, você desliga o microfone.
Né? A gente queria agradecer, então, essa participação sua, e não só a sua, mas de todos os cooperados, em seu nome, do Cicobi, por ter confiado na gente para desenvolver o trabalho das crianças. Nós conseguimos impactar os professores e essas crianças, mas mudou muito mais a nossa vida do que a vida deles. Então, pode contar com a gente para os próximos projetos aí. Obrigado mais uma vez. Eu que tenho que agradecer e dar parabéns mais uma vez para vocês, porque quem teve a oportunidade de ir a uma escola e ver o projeto e ouvir das crianças, não tem nada que pague isso, cara. Você vê o retorno na ponta, não tem nada que pague. E eu que agradeço estar aqui. O André me conhece, sabe que o meu ramo não eu não sou... Eu estou o presidente do Cicobi e eu gosto muito de falar de cooperativa porque eu me apaixonei pelo tema. Eu não conhecia nada há 7 anos atrás, comecei a entender, trabalhar, e eu me apaixonei porque a gente tem uma capacidade de mudar as coisas com uma cooperativa que, quando as pessoas começam a entender, não tem como não participar. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos, então. Nos vemos em breve, em mais uma edição do Drops de Economia e Finanças. Agradeço ao Fernando pelos ensinamentos de hoje, pela parceria com o projeto da educação financeira, né? E esperamos ter mais novas chances de trabalharmos juntos, né, nessa empreitada aí de levar a educação financeira para, né, desde a tenra idade de 8 anos até o pessoal de 60 anos, 70, que eu sei que assiste a gente aí também. Então, até mais, pessoal.